Oi, oi, mais uma vez com você aqui para falar uma palavra de Deus para o teu coração. E hoje, para falar com vocês, eu escolhi um texto interessante que é falar da vida de Jesus. Por que não falar do Mestre? Por que não falar do Mediador? Por que não falar daquele que nos conduz à vida eterna? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E por isso eu escolhi esse texto hoje para estar falando para você, para estar levando uma chama de esperança para o seu coração e que você possa gostar desse vídeo. E antes de tudo, curta lá no meu canal, curte os nossos vídeos, inscreva-se se você se sentir, favorável, se sentir no desejo de nos apoiar, inscreva lá no meu canal, o seu apoio é muito importante, mais uma vez, que Deus te abençoe. E hoje eu vou estar lendo aqui o texto que na Bíblia que fala do menino Jesus no meio dos doutores. Eu vou só estar lendo para vocês e depois vou estar explanando o texto para vocês. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais para Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Aqui nós vemos um texto que os pais tinham aquele costume de ir à festa em Jerusalém, festas religiosas, né? Normalmente tem essas festas religiosas em todas as cidades. E ali Jesus já era da idade de 12 anos e eles apanharam Jesus, e eu acredito eu que os outros filhos, e foram para Jerusalém a essa festa de Páscoa. Só que ali eles envolvidos, acredito eu que os pais, envolvidos ali ajudando na ornamentação da festa, na distribuição de alimentos, na participação ali da festa da Páscoa, participou de todos os eventos da Páscoa, da festa ali, e chegou o dia de ir embora. Eles arrumaram as coisas, como era muita gente, acredito eu que tinha outras famílias dentro do parentesco deles, né? E ali eles voltaram para casa. Já tinha andado mais ou menos um dia quando eles deram por falta de Jesus. Foi procurar Jesus no meio do povo e não o encontrou. Olha para vocês verem que coisa mais interessante, né? Eles não perceberam que Jesus não estava voltando com eles. Já tinham andado, acredito eu, que a cavalo ou a pé, não sei, provavelmente a pé, né? Naquela época não existia carros, as pessoas andavam muito a cavalo, e muito mais ainda a pé. Então, quando eles perceberam que Jesus havia ficado lá no local da festa, eles voltaram. Imagina vocês caminhar mais um dia para chegar ao local onde havia tido aquela festa. E voltaram à procura de Jesus. O texto fala que no terceiro dia eles encontraram Jesus. Onde que Jesus estava? No meio dos doutores, os doutores da época, né?
aqueles doutores, aquelas pessoas mais importantes da sociedade naquela época. E Jesus estava ali respondendo perguntas que eles faziam para ele e eles ficavam assim boquiabertos com a sabedoria de Jesus, né? Tem um versículo aqui que fala que eles ficaram maravilhados com as respostas que Jesus dava para eles, tanto era a sabedoria que Jesus tinha. Jesus era por volta ali de 12 anos e ele já estava sentindo que era necessário ele fazer alguma coisa para o Pai, ao qual ele tinha sido vindo a este mundo, né? Ele, apesar de ele estar ali na família de Maria, na família de José, ele não se considerava filhos deles, né? Espiritualmente falando, ele se considerava filho de Deus e sentiu ali que estava na hora dele começar a falar do Evangelho, começar a falar da vida com Deus, começar a falar da palavra de Deus para aquele pessoal. E ali o texto fala que eles ficaram maravilhados, né, com a sabedoria de Jesus. O versículo 47 reflete isso aqui, ó, e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E aí, quando o viram, né, maravilharam-se, os pais vendo ele ali no meio dos doutores, eles ficaram orgulhosos, ficaram maravilhados. Quem não quer, né, ver seu filho ali no meio de doutores respondendo perguntas que nem eles sabiam, né? E aí Maria vai e fala para ele, nossa filho, nós estávamos te procurando, por que você não voltou conosco? E aí é onde ele fala, por que me procurava? Era necessário que eu estivesse aqui falando sobre as coisas do meu pai. Ele fala assim, era necessário que eu cuide dos negócios do meu pai. Então, normalmente os pais, né, eles esperam que os filhos cuidem dos seus negócios, porque quando eles antecederem quando eles partirem, né, para a vida eterna, eles querem que os filhos tomem conta dos seus negócios. E ali Jesus já estava sentindo na obrigação de cuidar dos negócios do Pai, né, do Pai Celestial, cuidar da evangelização daquelas pessoas, cuidar da conversão daquelas pessoas. Então ele já começou ali aos 12 anos a falar da palavra de Deus para aquele povo, e a graça de Deus era tão grande com ele que as pessoas se sentiam maravilhadas com tal sabedoria que ele demonstrava ali ao responder às perguntas que eles faziam a ele, né? E aí o que aconteceu? Jesus desceu para Nazaré, né? Assim que a mãe chegou ali à procura dele, ele simplesmente saiu caladinho, não falou nada mais e foi para Nazaré atrás da tua família. Aqui fala que ele era sujeito. E ele, o que era sujeito? Ele era humilde, obediente, não desobedecia seus pais. Ele era humilde, acatava aquilo que os pais falavam. Tanto é que o texto reflete que ele não questionou, ele simplesmente desceu com os seus pais para Nazaré. Nazaré é a cidade onde eles moravam. Então, aqui fala que ele crescia em graça, crescia em estatura, ele era cheio da graça de Deus para com Deus e para com os homens. Essa graça aqui fala do Espírito Santo. Jesus tinha o Espírito Santo de Deus, por isso ele tinha tanta sabedoria ali ao responder aqueles doutores naquele local. Jesus aqui também fala que ele tinha graça para com os homens, então ele tinha humildade, ele tinha assim um carisma que atraía pessoas para estar perto dele. A conversa dele era tão carismática, tão boa, que as pessoas se sentiam no desejo de ficar perto dele para ouvi-lo, para entender de que ele estava falando. Então Jesus começou, né, aos 12 anos, falar da palavra de Deus, falar daquilo que lhe convinha, porque ele veio a essa terra para falar sobre a palavra de Deus, para deixar
o Evangelho aqui para nós. Ele veio aqui para trazer mudança de vida, renovação de vida para aquele que precisa. Tanto é que você só, lendo a Bíblia, lendo o Novo Testamento, você só vai ver Jesus próximo daquele que necessita dele, né? Quando a pecadora chegou ali, ele estava perto ali para salvar aquela pecadora. Quando aquela mulher estava levando o seu filho morto para o cemitério, Jesus chegou para libertar, para ressuscitar aquele morto. Aquele cego de Jericó, Jesus limpou a sua visão, fez ele enxergar novamente. Então você nunca vai ver Jesus perto de quem não precisa dele. Ele só vai estar perto das pessoas que necessitam dele, que têm o desejo de conversão, o desejo de receber um milagre, de receber uma bênção em sua vida. E aí ele vai dizendo, né, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então Jesus aqui, ele tem umas características interessantes de filho, né? As características de filho que ele tem, filho de Deus, a sabedoria, né? Deus já tinha dado a ele a sabedoria. Ali no ventre da tua mãe, Deus já havia dado a ele a sabedoria. Quando Deus, os anjos ali, falou com Maria que ela conceberia, né, o Filho de Deus, ali Deus já estava dando uma sabedoria tamanha a Jesus. Quando o anjo apareceu a José dizendo que ele não tivesse medo de tomar Maria como mãe, ele também estava ali já prontificando José que aquele menino seria sábio, que aquele menino seria uma criança especial, seria um ser especial que iria mudar a vida do mundo, né? Mudar a vida da sociedade, que ele ia ser o salvador do mundo. Outra característica também que Jesus tem aqui, a preocupação com as coisas espirituais. Jesus não estava preocupado com coisas aqui desta terra, ele estava preocupado com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. Ele estava preocupado em salvar pessoas, ele estava preocupado em tirar pessoas da sarjeta, tirar pessoas do fundo do poço, tirar pessoas da lama. Ele estava preocupado em salvar pessoas, levar para o céu. É isso que foi a preocupação de Jesus quando ele diz: convém que eu cuide das coisas do meu Pai. Ele estava ali preocupado com as coisas espirituais de Deus. E Maria, como sábia também, que ela era a sabedoria de Deus, desde o ventre que Jesus estava gerando, ela também guardava isso no coração. Ela não tinha ali preferência por filho, ela sabia que ele era o Salvador, que ele era um menino especial, mas ela não demonstrava isso para os outros filhos, né? Há muitas mães que fazem predileção dos filhos. Fulano é mais do que ele, fulano é melhor do que o outro, e isso não deve acontecer. Filho são todos iguais para os pais, porém eles têm, né, comportamentos diferentes, mas isso não faz deles uma pessoa diferente para seus pais. Para os pais, os filhos são todos iguais. Outra característica que ele tem também, nesse texto aqui que ele demonstra, a obediência. Assim que Maria chegou, ele simplesmente foi com Maria sem questionar. Ele era uma criança, um adolescente obediente. Educado também. A prova é tanto que ele era um menino educado que ele estava com os doutores da lei. Quem quer ficar com um menino mal educado? Ninguém. Então ele era educado que o pessoal estava ali admirando a sua sabedoria, admirando as suas respostas, como que ele era inteligente, né? Estava ali todos admirados, vamos dizer assim, de boca aberta, quão grande era a sabedoria de Jesus. E fala que ele crescia em graça, ele crescia em graça porque ele tinha o Espírito Santo de Deus, ele tinha graça aos homens, porque ele era também uma pessoa humilde, uma pessoa carismática, uma pessoa de boa conversa, uma pessoa de um diálogo extraordinário. Fala também no texto que ele crescia em estatura. A estatura fala de tamanho.
tamanho, né, do tamanho dele. Então Jesus tinha, né, uma personalidade mansa, uma personalidade já vinda de Deus. Outra característica que também que a gente pode destacar aqui é a disciplina dos pais. Demonstra que os pais de Jesus eram disciplinados, né? Porque ele ficou ali sozinho e ele não saiu do local da festa, ele permaneceu no local da festa, ensinando as pessoas o Evangelho de Deus. Ele ficou ali quietinho. Se ele fosse uma pessoa se Jesus tivesse sido criado num ambiente que não tivesse disciplina, provavelmente ele ia se desesperar e sair dali do local da festa. E quando a mãe dele chegasse, não encontraria ele ali naquele local. Os pais de Jesus também foram preocupados, né? Como Maria já sabia tudo o que iria acontecer, né? Sempre os anjos falavam com ela desde o ventre, desde o nascimento de Jesus. Ela guardava aquilo no coração com muito zelo, com muito cuidado, com muita sabedoria, e ela não questionava, ela não falava para ninguém que ele seria o Salvador. Ele não falava nem para os seus outros filhos que ele seria o Salvador, para não causar, né, nenhuma desavença entre os irmãos. Então, quando ela voltou, eles voltaram ali em busca de Jesus também, e eles se mostraram que eram pais preocupados na criação do seu filho, né? Não só Jesus, mas dos outros filhos também. Outra característica que esses pais aqui demonstram para nós é temer a Deus. Então, eles eram pais tementes. Quando o texto relata que eles iam todos os anos aquelas 3 festas principais, que eram a festa da Páscoa, do Tabernáculo e a festa do Pentecostes, eles demonstram aqui que eles eram religiosos, que eles eram tementes a Deus, que eles eram preocupados também com a palavra de Deus, com a tua vida espiritual. E eles ensinavam seus filhos, principalmente, né, Jesus, que já era muito sábio, eles ensinavam os seus filhos que precisavam servir a Deus. Outra característica também que esses pais demonstram aqui, a obediência aos preceitos bíblicos. Então, eles eram tementes e automaticamente obedientes à palavra de Deus. Eles procuravam agir de acordo à vontade de Deus. Eles demonstram também um equilíbrio. Eles eram bastante equilibrados, né? Quando eles não demonstram predileção pelos outros filhos, eles poderiam ter um cuidado especial com Jesus, falar, não, esse aqui é filho de Deus, isso aqui vai ser o Salvador, isso aqui é melhor do que vocês, isso aqui é melhor do que os outros. Não, eles não fizeram isso, eles foram equilibrados na educação de Jesus, para educar Jesus como eles educaram os outros filhos também, para não haver desavença, para não haver um desequilíbrio familiar, para não perder a harmonia daquele lar. Então, eles demonstram aqui no texto que eles eram pessoas equilibradas na educação de seus filhos. Então, é isso que esse texto deixa para nós hoje, essa lição de sabedoria, essa lição de graça, essa lição de obediência para com as coisas do Senhor, e que nós possamos sempre estar buscando, alcançando a graça imerecida que nós não merecemos, né? Essa graça que Deus nos dá todos os dias, essas bênçãos que Deus nos dá todos os dias, mas que nós possamos ser grandes servos do Senhor, que nós possamos ser, né, pessoas tementes a Deus, pessoas que vai em busca da palavra do Senhor, que vai em busca de conversão dos nossos corações, porque é isso que Jesus quer nos ensinar hoje, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa de luz, ser uma pessoa de bênção, capaz de abençoar o nosso próximo, aquele que precisa da nossa ajuda, e que Deus abençoe você.